Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui com 5 pessoas gravando. Acho que é a segunda vez que a gente faz isso, né? Segunda vez. E funcionou da primeira, foi muito bom. Foi bom. E dessa vez tem tudo para ser ótimo. Estamos aqui com Rodrigo Oliveira Santos e Fábio Jennings. Cada um no seu respectivo papel de hoje. Rodrigo Oliveira Santos, que é paciente do Franco, né, Franco? Então vai ter uma história para contar aí também. E paciente do Fábio, Paciente do Fábio, exatamente. Já chega lá, o Fábio então, que é médico do Rodrigo. O Rodrigo que está aqui, porque o assunto é espondilite anquilosante e exercício físico. E o Fábio, que é reumatologista, então, ambos médicos. Rodrigo, cirurgião de cabeça e pescoço. E então, Fábio é reumatologista, acompanha o Rodrigo há bastante tempo. A gente vai falar aí sobre a importância que foi o exercício, ou é, na verdade, o exercício físico para a importância que é o exercício físico aí para as condições reumatológicas e, no caso do Rodrigo, especificamente a espondilite. A gente vai contar um pouco da história dele com o diagnóstico. Enfim, vamos lá, vamos bater esse papo. Estamos aqui com Cássio e Franco Chamorro. Para começar o papo, a gente sempre começa com aquele famoso, esse daqui não pode faltar. Sejam bem-vindos aí, obrigado pelo convite. Pelo aceite aí do convite. Quando o Franco sugeriu, a gente já caiu de cabeça assim na ideia. Pra quem tá vendo, não é pinga, é água, tá? Tem que ver se alguém falou isso uma vez, né? Tem que ver se é a água que o passarinho toma, né? Isso. Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Se quiserem se apresentar mais, acho que começando pelo Rodrigo, né? Rodrigão. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu estou aqui hoje como paciente do Fábio e como quem tem espondilite anquilosante. Meu pai tinha, eu ganhei de brinde. Há certas coisas que a gente não escolhe. E para contar um pouco do impacto que eu consegui perceber e desfrutar, enfim, do momento que a gente conseguiu manter uma atividade física mais regular, né, Fábio? Para agora, que isso aconteceu praticamente nos últimos anos. E foi uma mudança muito grande para mim, notável, e eu acho que isso é importante a gente dividir, porque com certeza pode ser útil e estimulante para outros colegas. Sim, e não só para quem tem espondilite, né, mas se o exercício tem esse efeito benéfico para quem tem espondilite... Imagine só para quem não tem, né? Legal, é isso mesmo. Legal. E, enfim, tá na posição de paciente aqui do Fábio, mas também é médico, deve ter sua visão enquanto médico também, obviamente. Sim, tenho, claro. É engraçado isso, gente, já que você perguntou. É assim, como médico, é mais difícil para a gente saber um pouco o nosso limite, né? Tem uma linha tênue entre médico e ser paciente, né, Fábio? E eu gosto disso porque, como eu comecei cedo, logo no segundo ano da faculdade eu comecei a lidar com essas dores, passei mais que um ano para fazer o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, precisa de critérios, né, Fábio? Não é tão simples, enfim. Eu aprendi realmente a delegar isso, sabe? Isso foi muito importante para mim, de delegar assim, falar, olha, quer saber, eu estou dentro da universidade, eu tenho as melhores pessoas para me orientarem, para serem os meus tutores. Então eu não vou ficar entrando, sabe assim, quer dizer, eu nunca fui um cara que me debrucei a estudar espondilite como médico, né? E sim, no máximo como paciente, para saber alguma coisa, mas eu sempre, graças a Deus, fui bem tratado e eu delego para eles. Tanto que para correr aqui eu cheguei para esse cara e falei, olha, é o seguinte, está acontecendo assim, estou querendo correr. E ele que me disse, se ele me dissesse não, provavelmente eu não estaria aqui, entendeu? Então eu não fico inventando histórias, acho que isso é muito importante, porque tratar, enfim, ser médico e ser paciente tem uma distância grande aqui. É importante respeitar isso. E sempre quando o problema é com a gente, é muito mais difícil você dar o diagnóstico certo. Você sempre vai pro... Sempre se embanana, complica. Aliás, diga-se de passagem, eu queria fazer isso também aqui, como você mencionou, eu sou paciente do Franco, e o Franco me conhece nesse aspecto. Eu chego lá e falo, Franco, eu estou com um problema, você vai me ajudar a resolver, ele me resolve. Eu não fico dando palpite para ele, não fico chegando e falando, acho que é aquilo, acho que é isso. Não acho nada, entendeu? Você vai lá, me conta, lógico, eu tenho minhas ideias, mas eu estou lá para ser tratado, eu sou paciente. E graças a Deus, até hoje deu muito certo. O fato de eu não dar palpite está indo muito bem.
Legal, bom. E Fábio, vamos lá, conta um pouquinho, acho que é legal a gente saber um pouquinho até de quem é você, como você chegou na reumatologia. Você então que é médico reumatologista com especialização em medicina esportiva e doutorado em reumatologia pela Unifesp, assistente da disciplina de reumatologia da Unifesp, médico reumatologista do Albert Einstein, coordenador de mídias da Sociedade Paulista de Reumatologia, enfim, um cara de renome na área. A gente quer saber como que você chegou lá, qual que foram suas ideias para chegar lá, o que te motivou a buscar a reumatologia, cara? Bom, eu sou já reumatologista há mais de 20 anos, há 22 anos já. E, na verdade, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz com reabilitação. Só que eu fiz com reabilitação em foco em grupo educacional e educação. E aí eu vi o amplo, né, espectro que é a reabilitação na reumatologia. Então, eu já gostava de reumatologia, fiz lá na Unifesp a residência e aí comecei a estudar mais a parte de medicina esportiva. Senti necessidade, porque eu via que o exercício físico, isso lá em 2000, né, há 22 anos atrás, eu via que o exercício era uma ferramenta importante no tratamento dos pacientes da gente. Então eu fiz uma especialização, primeiro aqui em São Paulo, no Culturíbio, que tinha uma especialização, ele era treinador de São Paulo na época. Ele era famoso, né? Sim, o Culturíbio foi um dos primeiros a fazer a medicina esportiva. E depois eu fui para fora, fui para Stanford para fazer uma outra especialização e voltei para fazer meu doutorado juntando as duas coisas, reumatologia e exercício. Então, justamente, eu fiz foi meu trabalho de doutorado, foi fazer o efeito do exercício aeróbio em pacientes com espondilite anquilosante, né? Legal. Então, e aí logo depois cai Rodrigo por que será que eu, de paraquedas. Por que será que eu procurei ele? Surpresa. Surpresa, né? Então é a nossa linha de pesquisa, a nossa área de atuação, que é a reabilitação. E depois disso a gente tem estudos em outras doenças reumáticas. A gente fez estudo com trabalho resistido em espondilite anquilosante, a gente fez trabalho resistido em artrite psoriásica, em fibromialgia, em paciente com lombalgia. Tem estudos também com lúpus, e aí a gente foi testando o exercício físico como ferramenta de tratamento mesmo para paciente reumático. E hoje em dia a gente coordena um ambulatório de reabilitação em reumatologia, tem residentes do Brasil inteiro que passam com a gente, aprendendo o exercício como uma ferramenta, como uma intervenção de tratamento nos pacientes com doença reumática, isso no geral. Não só espondilite anquilosante, mas lúpus, artrite reumatoide, lombalgia, miosite, esclerodermia e por aí vai. Então, é um assunto que muito me interessa e eu estimulo os pacientes. Aí, Rodrigo, em 2012, cai de paciente para mim, depois de já ter passado nos titulares, né? E ele estava super bem, já com uma terapia, que é uma terapia biológica, que estamos até hoje, por que sinal. está até hoje, então, que estava indo super bem, só que faltava alguma coisa, né? Eu disse, não, você está bem, mas acho que dá para você ficar melhor ainda, né? E ele fazia, acho que, natação, um tipo de exercício mais convencional. Fazia... Desculpa, agora que eu lembrei, eu fiz muito... Pilates. E eu comecei fazendo pilates, isso, cara. Porque eu não aguentava, eu estava tão mal, Fábio, antes disso, que eu comecei fazendo pilates, eu só com a fisioterapeuta lá, para ganhar a propriocepção, sabe? Assim, estava totalmente fora de... E aí eu estimulei, eu disse, não, Rodrigo, acho que dá para você tá bem, vamos para academia, vamos treinar força, Isso mesmo. vamos começar vida normal, a gente está te tratando, que é para isso. E a gente já tem evidência de que o paciente ele fica super bem com uma terapia, né, de ponta, uma terapia mais avançada, que são as terapias biológicas, mas ele fica melhor ainda quando ele faz exercício. Então isso a gente já tem evidência. E quanto, claro, mais intenso o exercício, melhores são os ganhos, não só em relação à doença, mas também em relação à saúde geral, né? E diminuição de massa gorda, melhora a prevenção de diabetes, de doenças metabólicas, de massa óssea. E aí, quando eu vejo ele em 2019, 20, ele começou a correr. A gente começou a fazer a composição corporal. Posso correr? Pode, desde que a gente acompanhe, né, de uma forma regular,
porque é uma doença que é uma das únicas doenças que a gente tem um pouco de receio de exercício de alta intensidade, porque pode piorar o processo inflamatório e a neoformação óssea, que é a formação de pontes ósseas. Mas como o Rodrigo como ele falou, ele se põe numa posição de paciente, então ele se deixa orientar, né? Então ele faz tudo muito certinho, quem dera que todo mundo fosse assim, né? E a gente foi acompanhando até que ele chegou esse ano e fez a Maratona de Chicago. Então, Sim. é mais ou menos um resumo da ópera, por que eu tô aqui conversando com vocês. Não, animal. Muito bom. Não que ele tivesse me estimulado a fazer a maratona, diga de passagem. Não. Não foi exatamente assim. A gente vai chegar nesse ponto. Não foi exatamente assim. Não, vai lá, faz a maratona. Eu acho que essa parte aí foram mais vocês. Reumatologista recomenda. Recomenda, maratona. Faça a maratona. É um dos pontos que a gente tem que também conversar, porque Cuidado. Não é qualquer um, não é em qualquer situação, não é... Então é um trabalho muito gradativo, vocês viram que foi um trabalho de 10 anos, Sim. né, de tratamento, de acompanhamento, de uma consulta pelo menos 1-2 vezes por ano. Cara, eu não sabia que fazia 10 anos que a gente 10 tá anos, Caramba. 10 anos. Como você ficou velho, cara? E... Olha, Você tá cada vez mais isso novo. Que a gente pode falar, isso a gente pode afirmar, você tá cada vez melhor. Caramba, Cara. 10 anos. Não, mas o VO2 dele é muito melhor do que o meu, com certeza. Então é um trabalho muito gradativo, não só da gente médico, mas de vocês treinadores, porque eu falo pros fisioterapeutas, pros educadores físicos, eu digo, olha, o paciente vem aqui 2 vezes por ano, 3 vezes no máximo. Contigo, ele tá toda semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Então, se você não tiver um trabalho bem feito, o meu trabalho todo vai por água abaixo. Então, eu preciso dessa parceria. Então, muitas vezes eu ligo, né, pro treinador, eu mando as recomendações, o Rodrigo lembra que a gente manda, eu vejo o que está sendo feito de exercício, como é que está a frequência, não é de exercício, eu reviso durante a consulta, o Rodrigo está aqui para mostrar quando às vezes o paciente aparece com alguma dor diferente, para ter essa interação e esse trabalho multidisciplinar que é super importante. Então não é qualquer um que vai correr a Maratona de Chicago, né? Ainda mais tendo uma doença que afeta o aparelho locomotor. E até uma coisa que não é muito intuitiva, essa questão, tem uma fala sua que o exercício, em teoria, quanto mais ele até traz mais benefícios em intensidade. Se você pega pro leigo e fala, não, tem espondilite anquilosante, uma doença reumatológica, o que você acha? Esse cara pode ou não pode fazer exercício? Pelo amor de Deus, deixa ele paradinho em casa e não mexe muito nele. Acho que qualquer leigo ia pensar um pouco assim, né? Isso é uma ideia, na verdade, geral, que na década de 70 foi derrubada, né, com as doenças inflamatórias, foi quando começaram a fazer os estudos com artrite reumatoide, mostrando que o exercício ele não piora, pelo contrário, ele melhora a atividade de doença, ele melhora a inflamação, ele não provoca uma piora do dano articular. E isso porque, se você for ver, antes da década de 70, os tratamentos eram feitos em casas de repouso e tinham até chamado de spa-terapia, em que o paciente tinha aquele tratamento com águas, e era um tratamento muito bem passivo, né? Em que o paciente não fazia absolutamente nada, né? Então depois foi visto que o exercício não, e hoje em dia, inclusive, tem até uma das linhas de pesquisa, de trabalho, que são exercícios de alto impacto. Claro que aí a gente já tem nosso receio, porque eu falo que exercício é igual remédio, né? Você não pode deixar de tomar e você não pode tomar uma dose muito alta. Então, para que ele seja benéfico para a saúde, você tem que tomar dentro daquela variação, que é a variação que está benéfica para você. Perfeito. Eu queria puxar um pouco o início da história. Acho que até para a gente fazendo um bate-bola aqui, o Rodrigo com o início do diagnóstico lá atrás, da espondilite, e o Fábio trazendo quais são os requisitos, né, que a gente, né, quais são os checklists que a gente tem que dar para considerar de fato conseguir chegar. Espondilite, falar um pouco até de repente da fisiopatologia, porque aí a gente entendendo, acho que a fisiopatologia fica mais fácil de entender o efeito do exercício, que é o grande tema de hoje, acho que é esse, né, é mostrar para as pessoas o benefício do exercício, mostrar isso na fisiologia, acho que vai ser legal. Você sabe, Rafael, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, porque é impressionante.
Acho que uma das defesas que a gente tem como paciente de doença crônica é a gente não ficar pensando muito ou refletindo muito sobre isso. Né? E o fato de estar aqui, acho que teve 2 momentos recentes que eu tive que pensar na minha doença, assim, overview, né? Foi quando Flávia, nossa amiga, Cata Festa... Que já esteve aqui com a gente 2 vezes. Eu sei, imagina. E Flávia me pediu isso, né, para que eu passasse os dados para ela. No momento ela estava fazendo um curso, precisava de um relato, enfim. Eu fiz isso que eu mandei para vocês. E aqui nesse processo hoje, é muito legal ver de fora, assim, sabe? E observar nesse tempo todo essas mudanças, esses ganhos, porque, obviamente, na maior parte das vezes não foi bonito assim. Está bonito agora. Agora está bonito. E tá legal, fico muito feliz com isso, porque quando eu paro e penso, nossa, está melhor agora do que foi lá atrás. Muito melhor. E eu acho que isso tem tudo a ver com vários avanços, com várias mudanças nos conceitos reumatológicos, e o Fábio é um exemplo disso. Porque meu pai tinha espondilite. E meu pai não fazia nada com espondilite, coitado, porque não tinha o que ele fazer. Fábio, imagina, meu pai teria agora 88 anos. E eu me lembro dele com dor, limitado, com as deformidades mais típicas, né, da espondilite. E ele usava anti-inflamatório de vez em quando, fazia umas terapias dessas de passividade, assim, uma massagem, uma invenção qualquer, mas nada fazia efeito. Quando eu fiz o meu diagnóstico, no 2º ano da faculdade, eu comecei com sacroileite, fiquei com sacroileite 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E seu pai já tinha um diagnóstico nessa Meu pai já tinha um diagnóstico. Meu pai já, desde que eu sou pequeno, já tinha esse diagnóstico. Então quando começaram os sintomas, você já pensou que podia ser? Eu já pensei. Eu estava no 2º ano. Sabe o que eu fazia? Eu passava no pronto-socorro da ortopedia. Meu colega me dava um anti-inflamatório, eu saía de lá sem dor, voltava para o quadro. Eu jogava, eu sempre fui esportista, assim. O que você fazia? Eu nadei, eu joguei basquete, eu fiz lutas marciais, eu era meio... No interior, sou do interior, né, gente? No interior, Santa Cruz do Rio Pardo. Ou eu nadava, ou eu não tinha o que fazer. Então, e vim para a faculdade e comecei, 1º ano, né, intermédio, provas. Aí eu comecei a claudicar, comecei a sair do treino, comecei a ter dor, sacroileite, vocês sabem disso, comecei a chegar em casa mancando. Estou treinando demais, sabe assim? Aí pronto-socorro da ortopedia, mais inflamatório, passador, volta a treinar, competição e tal. Até que eu comecei a falar, mas não é possível, porque sai e volta, sai e volta. Aí estava de um lado, vai para o outro lado. Aí eu falei, nossa, não é possível, deve ter alguma coisa. Parei de ir no pronto-socorro da ortopedia e comecei a procurar, como o Fábio falou, alguém da reumato. E aí, como na época eu só tinha a sacroileite, não tinha nenhum outro. Tinha o meu pai, mas, enfim, não tinha grandes outros critérios. E o tempo, na verdade, foi nos proporcionando isso. Aí eu fiz um HLA-B27 lá na faculdade mesmo, que eu não sei se na época era difícil de fazer, enfim, não era uma coisa tão simples assim. E até que eu tive uma uveíte. Aí quando eu tive a uveíte, com a sacroileite, a dor, meu pai, aí na época a doutora Emília Sato, que me cuidava, falou, olha, acho que agora eu posso te medicar, então vamos te medicar. Com o quê? Com anti-inflamatório e sulfasalazina, que é o que tinha de remédio. Então, eu me lembro que na época ela me estimulou a fazer atividade também, e eu fui nadar. Vai nadar, mas não pode ter atividade de impacto. Né? Vai fazer Tai Chi Chuan. Eu me lembro dela falando assim, vai fazer Tai Chi Chuan, ou nadar. E eu falava, mano, fazer Tai Chi Chuan. Mas não gosto disso. Como é que eu vou fazer Tai Chi Chuan? Caramba do céu. E aí, enfim, por um tempo eu nadei, mas o problema da faculdade ou da vida, né, é essa história de altos e baixos. Então eu passava momentos melhores, momentos piores, momentos melhores. Mas isso localiza a gente que ano que era, só pra gente 1980. Sim, então vamos lá, ó. 88, entrei na faculdade, 89, 90, 90. Então, 90, só 91. Pra gente se localizar, porque mudou muito, né? A né? evolução da mudança, porque... não que tivesse errado, mas é que... Era o disponível para o momento. Não, é o que tinha. Que se sabia, né? O primeiro comentário que eu devo fazer é isso, é a chegada dos imunobiológicos, né, Fábio? Para a reumatologia foi... e não só os imunobiológicos, né? Então, só para a gente localizar as espondiloartrites, né? Em que a espondilite anquilosante é um tipo mais específico,
elas são doenças inflamatórias sistêmicas, então elas podem acometer não só o esqueleto, mas também o olho, podem acometer a pele, intestino. Então é uma doença inflamatória que atinge jovens, principalmente homens, quer dizer, um cara que está na idade de fazer uma atividade física, né, e acomete principalmente a coluna, né, e essa junção da coluna da parte do sacro com o ilho, que é da bacia, que a gente chama de sacro ileítico, que foi o que o Rodrigo teve. Então ela afeta o eixo do corpo, mas só que pode ter essas manifestações também de inflamação no joelho, no cotovelo, e principalmente o que a gente tem de característica é a inflamação de tendões, né? Tendões e das ênteses, que é onde o tendão junta no osso. Então, quer dizer, inflama tudo, né? E principalmente o aparelho locomotor e os tendões. Então o cara começa a ter dor na coluna, tendinite, não, é do exercício, eu sou jovem, não é doença reumática. Então isso tem que ser pensado como uma doença inflamatória. Então, só para a gente situar. E aí, claro, que entram os critérios também que mudaram a partir de 2009, então não tem tanto tempo assim. Em 2009 a gente conseguiu critérios novos em que a gente consegue diagnosticar mais cedo a doença, quer dizer, quando o Rodrigo teve a doença dele, a gente não tinha um critério antigo, a doença já era diagnosticada quando já tinha alguma progressão e não tinha também o tratamento, então a gente consegue diagnosticar mais cedo e consegue tratar mais cedo com tratamentos mais eficazes. E hoje em dia, diferente do que era na década de 80, 90, que a gente já sabe cada vez mais que o exercício tem essa ação anti-inflamatória, né, na própria doença, além de melhorar a capacidade funcional, capacidade física, né, de melhorar toda a parte metabólica. Então, assim, é o remédio completo para a doença. E só lembrando, quando ele começou a acompanhar comigo, o Rodrigo usava anti-inflamatório de vez em quando. Eu tenho anotado que ele usava anti-inflamatório, né, de vez em quando, e usava uma dose mais alta de biológico. Então, quando ele começou, que ele engrenou na parte de atividade física com mais intensidade, fazendo musculação com uma frequência maior. Essa medicação que você colocou aqui, né, IFX. Infliximab, que é um anticorpo monoclonal, é um anticorpo que é produzido em laboratório e que ele vai bloquear o TNF, que é o fator de necrose tumoral, que é o que causa a inflamação dos pacientes com espondiloartrite. E dá para meio que ver na história aí momentos de virada de chave no curso da doença, né? Então, primeiro o momento do diagnóstico, uma virada negativa, né? Que aí você começou a ter consequência, mas tratou, foi começando a tratar de alguma maneira. Aí você tem uma virada de chave positiva, que é com o imunobiológico. Eu ia perguntar, inclusive, Fábio, quando eles entraram, quando que isso veio para... mais ou menos. Já faz... Foi em porque o infliximab foi um dos primeiros, não foi? 2002, mais ou menos faz uns 20 anos. 2002. Uns 20 anos. É isso aí. Eu ia dizer foi o primeiro, porque o infliximab foi o primeiro imunobiológico a ser usado na reumatologia. Perfeito. E quando por isso que eu tô dizendo. Veio comigo, foi em 2012, ele já estava usando. Eu já estava usando. Tempo, desde 2002, 2003, eu lembro. Foi por aí que eu comecei, foi logo no começo. Então Para mim foi assim. 20 anos que estão no mercado. Foi um. É o que você falou. Uma virada. Foi um aí, turning point, né? Isso, a terceira virada foi quando ele começou a fazer isso mais intensidade. Não, e aí, de fato, eu acho. Aliás, eu não lamento de nada, vocês me conhecem, né? Eu só agradeço. Mas assim, puxa, eu tenho hoje limitações na minha coluna cervical, o Fábio conhece bem, que provavelmente se eu tivesse o diagnóstico agora, né, Fábio, fizesse o uso do biológico desde o começo, e fizesse atividade mais cedo, provavelmente elas não estariam aqui. São coisas simples, não é nada que me... Mas, puxa, poderia ser melhor. Eu tive momentos mais intensos de dor, e que eu sou cirurgião, então eu não conseguia me trocar no vestiário. Fiquei sabendo isso por terceiros. Mas é verdade, Monique rapaz. tinha que te ajudar a tirar. Não, tinha que me ajudar a pôr a roupa e tirar a roupa, porque eu não conseguia por causa da... A articulação. A cromoclavicular aqui. Externo-clavicular. Desculpe. E, cara, eu não conseguia erguer o braço, principalmente o braço esquerdo. Aí fui num fisiatra, o cara fez injeção intraarticular.
foi ruim, assim. Teve fases ruins, principalmente quando na residência, né? Ou pós-residência, muito estresse, sem sono, doença inflamatória é pior, né, Fábio? Você não come direito, você não dorme direito, você trabalha o tempo todo, estresse lá em cima, tudo inflama, bicho. Deixa eu perguntar uma coisa, Rodrigo. Pra gente interessa muito a funcionalidade. E seu pai já tinha o diagnóstico da doença? Meu pai tinha todos os estereótipos. Lembra dessa história da posição de esquiador? Meu pai era assim, era exatamente então, coluna, bem fechadinho, bem assim. Engraçado que meu pai... E só uma curiosidade, o que ele faleceu? Não, fratura de fêmur. Em casa com 86. Ele teve suas limitações, enfim, mas... E aí você acompanhava, então você já via que seu pai tinha essas limitações, tinha a coluna anquilosou, já estava inflexão. Isso. E desde pequeno, viu? Então aquela dificuldade de olhar para frente. Não tinha. Aliás, eu ia fazer esse comentário. Nós somos do interior, somos de Santa Cruz do Rio Pardo. E o meu pai, quando eu comecei com o meu problema, ele falou, puxa, que pena, né? Enfim, é lógico que ele lamentou nenhuma. Eu tenho 3 irmãs, diga-se de passagem, mas nenhuma tem. Acho que predomina no masculino e pula gerações, não é isso? Não, normalmente, ou não? E quando o HLA-B27, que é um marcador genético, é positivo, você aumenta a probabilidade de um filho homem ter então, pronto, doença. Então sou eu mesmo. Porque minhas 3 irmãs não tiveram e eu ganhei de brinde. Elas são mais velhas e graças a Deus não tiveram nada. E aí quando eu tive isso, ele falou para mim, fica esperto, porque você vai começar a ser visto como um cara meio antipático. Por que antipático? Porque as pessoas passam na rua e te cumprimentam e eu não consigo olhar. Então você não olha para as pessoas e as pessoas acham que você é antipático, sabe assim? Você não vira, né, e fala, oi, tudo bem? Não, você só fala assim, oi, mas você não sabe quem passou muitas vezes. E ele era todo limitado, coitado, bem mais do que eu, então eu não tenho que... Porque o paciente com espondilite, ele perde o horizonte, né, que a gente chama. Então é uma das coisas que se perde. E também com isso você afeta um dos componentes principais da aptidão física, né? Porque o paciente perde mobilidade, perde força e massa muscular, o condicionamento aeróbio, por causa do processo inflamatório, ele fica inativo, e a propriocepção e o equilíbrio, porque ele altera todo o centro de gravidade. Então, daí você tem um terreno que as vias sensoriais, né, de visão, que você precisa fazer exercício nesses pacientes. Então, tudo leva, né? Todos esses motivos são mais do que necessários para você colocar esse paciente no programa de exercício físico. Imagina lá atrás, quando não era consenso exercício, esse cara ficando cada vez mais limitado. Aliás, Rafa, não é que não era consenso, era contraindicado. Era contraindicado. Era pior do que isso. Não faça exercício de impacto nenhum. Correr era... Nem pensar. Nem pensar. Então, imagina esse cara que precisa ficar sem fazer. Imagina a progressão. Foi muito engraçado. Veloz não deve ser, né? E mesmo você vendo que o pai dele teve uma fratura de fêmur, né? Teve as complicações, e a gente vê que o paciente ele não vai ter uma mortalidade por conta da doença, e sim por conta das comorbidades associadas. Quer dizer, tinha uma osteoporose que teve uma fratura que tem um índice de mortalidade super alto, e que a gente consegue controlar isso, que é um dos maiores desafios da gente, não só acompanhar a espondilite do Rodrigo, mas também fazer com que ele melhore a pressão, com que ele controle o colesterol, com que diminua o risco cardiovascular. E como é que a gente faz isso? Porque exercício é a melhor coisa, né? Como é que a gente melhora a massa óssea com exercício, né? Com exercício de força e de um certo impacto. Então, tem que ter prescrição, o médico tem que saber, principalmente nas doenças do aparelho locomotor, doenças cardíacas, metabólicas, é obrigatório, né? O profissional de saúde, o médico saber prescrever exercício físico. Exercise medicine. Exercise medicine. A Fernanda ontem falou isso, quando foi anteontem, não, que ela fez uma live pra gente da sociedade, ela como físio também do esporte, e aí ela gosta dessa frase também, e eu super acredito nisso. E eu falo sempre para meus pacientes, mas tem um remedinho ótimo que vai melhorar teu sono, tua depressão. Você vai ficar mais bonito, você vai ficar, entendeu? Você vai... Essa venda é muito... o que é? Exercício físico. Aí eles têm quando não gosta murcha, né? No caso do Rodrigo, não, né? No caso do Rodrigo, ele se estimulou mais. O paciente só vai fazendo assim, ó. Vai crescendo assim. Daí quando você fala... Tá com esse espondilite baixinho aqui, ó. Com esse espondilite baixinho. De repente vem vindo notícia boa, ele vai crescendo.
é exercício. Aí dá uma amolecida de novo. Mas tem uma das coisas interessantes na hora de prescrever, teve um estudo novo agora no Congresso americano, que eles viram o que mais incentivava o paciente, que motivo para ele perder peso, para perder peso, né? Fazer exercício, atividade física para perder peso, que era perder peso, enfim, melhorar a saúde geral. Quando você colocava um objetivo assim, você tem que perder peso porque você tem que diminuir a dor, quer dizer, eram objetivos chatos, o cara não fazia. Então, quando colocava outros objetivos, quer dizer, olha, você vai melhorar a qualidade de vida, você vai ficar mais bonito, vai ficar verão, você vai correr, é legal pra mente, tudo, você vai conhecer gente nova. Então, é importante a gente dar essa outra motivação pro paciente, porque engloba tudo, né? Socialização, é uma atividade saudável. Olha só, o Rodrigo foi para Chicago fazer a maratona, que legal, foi com a esposa, então é outra motivação que você dá pro paciente. A gente fala bastante isso aqui, né? Que é um jeito ruim de incentivar alguém a fazer exercício, é falar que vai melhorar a pressão arterial. Vai melhorar a sua diabetes. Terrível, né? O que eu vou ganhar com isso? Olha, eu gostaria... É muito pior você falar do risco do malefício de ficar sem do que falar do real benefício que vai trazer. Né? Eu gostaria de ressaltar isso que o Fábio falou e que o Franco já realçou também, que é o seguinte: se for pensar para mim do ponto de vista da minha saúde, enfim, o biológico foi muito bom para minha qualidade de vida, pela ausência de outras medicações, pelo controle da dor, eu fiquei muito estável com ele. Mas é como se ele tivesse me dado um sossego, né? Uma coisa, uma tranquilidade. Mas não houve promoção de saúde, né? Claro. Ele meio que deu uma freada. Ele freia a coisa. Só que assim, quando eu penso nesse conceito novo também, eu queria deixar claro isso também, porque isso é um conceito novo, porque parece que é super verdade, mas eu não sou tão mais velho assim que vocês, muito menos mais velho que ele. Mas quando eu comecei com a minha doença era isso, olha, não faça atividade física. Praticamente era isso, você pode nadar e fazer tai chi chuan. E o que você teve de sintoma no começo? Eram as dores? Eu tive sacroileite. Que dá dor lombar, né? E dá dor lombar junto, lombalgia. Isso, desculpa. E depois tive uveite. Teve mais que uma vez. E o que é essa dor na esternoclavicular? Então, a dor esternoclavicular veio um pouco depois. Mas foi uma das coisas mais limitantes para mim. Me doía muito, me incomodava muito, né? Eu já operava, e para quem opera foi terrível, era muito chato. E minhas cirurgias são longas, eu faço cirurgia de cabeça e pescoço. Então muitas vezes a coisa ficava ruim, e eu realmente saí da cirurgia, meus amigos me chamavam de Robocop, né? Tipo, era um cara reto, não fazia nada, não mexia nada, e pedia ajuda para tirar a camisa, porque eu não conseguia tirar a camisa do centro cirúrgico. Suas cirurgias são longas e o campo visual é pequeno, estreito. Então, posição parada, fixo. Muita precisão? Muita precisão, lupa no olho. Então, quer dizer, uma das coisas que é bom chamar a atenção, né? Para vocês, claro, que estão mais acostumados a lidar com um cara já melhor e tudo, mas é que a dor lombar das espondilotríticas é uma dor lombar que ela melhora com o exercício físico, tá? Então, o paciente se sente bem fazendo exercício físico e às vezes ele já acorda com rigidez, Então, quando vocês tiverem algum aluno que começar com assim, tem que chamar atenção, é um sinal de alerta para a gente pesquisar uma doença inflamatória, porque a gente só vai aliar o tratamento, né? E hoje em dia eu digo assim, olha, eu não quero tirar ninguém da academia, gente, eu não quero tirar ninguém do grupo de corrida, do grupo de bike, pelo contrário, eu quero fazer com que você mantenha lá a gente fazendo uma adaptação com o diagnóstico que tiver. Então, essas dores, elas são inflamatórias, então é importante lembrar que melhora com o exercício e acontece em gente jovem. E desmistificar isso de que reumatismo é coisa de velho, não. Né? O Rodrigo começou com 20. O reumatismo já traz na crença popular um negócio de a pessoa estar condenada, né? Sim. E não é legal. Por isso que eu estou dizendo, é um conceito totalmente diferente. Né? Olha isso, fazer atividade física, cara, de impacto. E aí eu vou só dar esse relato também, que eu estava tão ruim nesse momento, né? Na verdade, tudo começou com esses quadros que a gente comentou aqui, né? Eu estava tão limitado, enfim, comecei a fazer acupuntura com a Monique, aliviava um pouco a dor, aí dali eu fui para o Pilates, foram anos de Pilates, não foi 2 meses.
Foram 2, 3 anos. Mas que foram super importantes. Super importantes. Quem me recomendou onde fazer foi ele, inclusive. Falou, vai fazer aqui com essa pessoa. Eu fui lá, fiz com ela numa clínica de reabilitação, bonitinho. Anos. Por isso que eu estou dizendo, não é assim, né? Pau. Aí, depois de 3 anos fazendo, eu não aguentava mais fazer Pilates, sabe assim? Eu falava, não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Aí, pedi para ele falou, não, vamos para musculação. Aí, eu contratei. Outra responsabilidade foi essa, eu tive a oportunidade, eu digo isso, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer sempre a coisa mais legal, bem orientado e o melhor, bem supervisionado. Então, vou fazer musculação? Contratei um cara para começar a fazer musculação na minha casa. Aí fiz junto Pilates por um tempo. Aí chegou um tempo, para o Pilates, só musculação. E a história foi essa. Depois de alguns anos fazendo musculação em casa, também 2, 3 anos, eu comecei a ir para a esteira no final do treino. Sabe essa história assim? Acho que eu vou subir nessa esteira aí, pelo menos para dar uma... E com a musculação, qual que foi o benefício que você percebeu? Já melhorou muito. Assim, as coisas, quando você ganha massa magra, né? Ganha massa magra, dor, liberdade de movimento, estabilidade. E a gente adaptando o treino, né? Porque às vezes ele vinha, tá com uma dor aqui no glúteo, uma dor no ombro, então a gente ia trabalhando grupos musculares, né, mais importantes e ia fazendo um processo de progressão de exercício, né? Lembrando de um dos princípios do treino, né, de exercício, que é a progressão de carga. Então a gente progredia a carga não só do ponto de vista de força muscular, né, de mobilidade, também do próprio aeróbico. E o outro princípio que é a individualidade, né? Sim. Então tem que fazer uma progressão voltada para o Rodrigo, né? Não lembrar da reversibilidade, que não pode parar de fazer, senão você volta ao zero. Então ele nunca deixou de fazer e sempre foi progredindo. Não, e vou dar outro relato aqui, que é o relato que é o seguinte, o Covid me trouxe uma experiência grande, porque ficou claro para mim que entre o correr, que é uma coisa gostosa, que me traz outros aspectos da vida, enfim, todo mundo aqui sabe que é correr, porque já... E fazer atividade física com musculação, é melhor que eu pare de correr, mas a musculação não. Pelo menos essa sensação que eu tive na prática, sabe assim? A musculação garante o meu bem-estar, assim, ela me garante todo esse... funcionalidade, força e estabilidade. É mais legal mantê-la do que falar, não, eu vou parar de fazer isso e vou só correr. Se eu só correr, provavelmente eu vou... Vai declinar um pouco. Eu vou declinar um pouco, sabe assim? Isso eu percebo na prática também. Sim. E a corrida pede um pouco disso, né? Do fortalecimento. A corrida individualmente, eu creio que eu só consiga correr por conta do não, mas isso é um ponto importante, né? Que a gente sabe que a maioria das lesões que ocorrem em corredores é por conta de um treino inadequado, de um desbalanço muscular, de uma fraqueza muscular específica. Então isso daí é que a gente tenta sempre dizer, mas eu deixei o Rodrigo correr, por quê? Porque eu já sabia que ele já tinha um tempo fazendo trabalho de core, fazendo um trabalho periférico. Não foi de um dia para o outro, de fortalecimento, que era progressivo e que ele estava preparado para começar a correr. E ele estava com a doença controlada e ele também estava sem lesão nenhuma, né? E sem progressão também da doença há muito tempo. Então, tinha todas essas condições, né? A gente trabalhou num ambiente perfeito, controlado, eu me lembro controlado, mas era isso. A gente fazia raio-x a gente faz cada 2 anos, a composição corporal anualmente. Não, fazer isso o teste ergospirométrico também. Então a gente vai acompanhando a função hepática, renal, vendo tudo isso para deixar ele. E eu sei também na mão de que eles estavam. Isso, eu queria dizer isso também. Eu queria agradecer até. Ele estava sem dor, sem lesão há mais de, 3, 4 anos. Estava bem. E estava bem, por isso que ele foi correr. Quando eu comecei a correr, ou quando eu comecei a querer correr, eu cheguei para ele e falei, posso correr? Pode, 10 quilômetros. Para fazer bem. Tá bom. Aí, eu não fui sair correndo. Eu cheguei para minha amiga, Flávia, de novo. Eu falei, Flávia, você corre já há mais tempo, você já tem experiência, me conta onde. Ela que falou, não, vamos na Care, vamos falar aí, vou falar, vai treinar com o Wagner, vamos correr, vamos ter supervisão. Eu não saí correndo, não. Então eu fui atrás de gente de novo, aquela história, né? Eu lembro exatamente do dia que eu te conheci, que tava eu, você, ela e o Wagner.
E aí você ia começar a treinar com o Wagner e ela falou da importância da mecânica. Eu fui fazer a avaliação, exatamente. E eu lembro da sua surpresa de eu saber o que era espondilite anquilosante. É engraçado, porque você não é uma coisa esperando, comum, né? né? Tava, né? Enfim, é o que eu estou dizendo, quando eu fui procurar também, ter essa responsabilidade de procurar a coisa correta, para não fazer coisa errada e ser supervisado. Eu sempre fiz as coisas assim, se der, deu, e se não der, eu tentei, eu volto para trás. Até para correr a maratona, vocês me conhecem, o Franco sabe. Eu vou tentar correr a maratona e vou começar a fazer os treinos. Se rolar, rolou. Se eu começar a ter dor... Corre o risco de dar certo, né? Corre o risco de dar certo, exatamente. Porque se não der, já não deu mesmo, não é isso? Mas nunca deixando com que isso me lesionasse. Eu sou profissional, sou médico, né? Não posso me machucar. A ideia não é me machucar. Então é fazer prevenção. Então sempre com a fisioterapia, com um cara me orientando como correr. Quando eu já estava correndo as meias maratonas, que já era um pouco a mais do que ele tinha me previsto para correr, e veio a ideia de que eu estava bem e ia correr uma maratona, eu falei, então agora eu vou procurar uma equipe que só faz maratona, vou pegar um cara. Então fui procurar o Marcos Paulo, olha, vamos correr, ele topou de cara, vamos fazer, me monitorou, foi comigo, então, não é nada, né? E ele sempre soube desde o começo do que eu tinha e que se desse algum problema eu ia parar. Então, olha, o que é combinado não é caro, não é isso? E nesse aspecto dá para falar que o Rodrigão é exemplar, você com certeza pode falar isso, porque ele é o cara que no primeiro sinal de que tem alguma coisa diferente, ele fala... O que está acontecendo aqui? Vem dar uma olhada, então não dá trabalho. Dor na panturrilha. São dois conceitos aí que são legais de juntar a prática com a evidência científica, né? Primeiro que a gente sabe que exercício com supervisão é melhor do que exercício sem supervisão. Claro que exercício domiciliar é legal, é ok, é ótimo, mas é melhor ainda se você tiver uma supervisão, isso por tudo, né? Por correção de gesto esportivo, correção de exercício, estímulo também que você tem. E o outro é desse trabalho multidisciplinar, né? De treino, de eu saber meu limite como médica, prescrever, deixar orientado do ponto de vista global. E claro que a parte mais específica do treino eu deixo para o professor de educação física, para o fisioterapeuta. Então esse trabalho tem que ser feito. E essa conversa que a gente tem que ter, olha, o Rodrigo está com dor em tal parte, você acha que é da doença ou é alguma lesão da corrida? Então vamos chegar num consenso que a gente precisa ter essa conversa, né, que antigamente não existia. Quando eu comecei a prescrever exercício, né, e a gente, claro, prescrever de uma forma geral, olha, vamos fazer um fortalecimento de intensidade moderada, focando em tal e tal grupos musculares, vamos fazer mobilidade com exercício focado em tal. Quer dizer, não era o exercício em si, com repetição, com carga e etc. Que isso é por parte do treinador, do fisioterapeuta. E aí uma vez um paciente meu voltou e falou assim que, meu fisioterapeuta mandou perguntar quem você acha que é para estar prescrevendo exercício físico. Não, mas isso eu estou falando há 15 anos atrás, entendeu? Isso, quer dizer, quando tinha essa mentalidade de que cada um fazia, e hoje em dia a gente já sabe que a gente precisa trabalhar em grupo, né? Sim. Tenho 3 coisas para comentar. Uma a respeito desse último comentário do Fábio. Então, você vê a importância de um reumatologista que, enfim, se especializou, se formou também na área da medicina do esporte. Quer dizer, a gente sabe que faz diferença para o paciente ouvir de algum médico, você tem que fazer exercício. Tá, me dê... E as diretrizes disso, né? Fica muito solto, né? Então, ok, né? Por mais que os detalhes dos detalhes seja com o preparador, com quem quer que seja, ele identificou a necessidade geral. Grupo assim, intensidade moderada, tal, que as evidências mostram para doenças reumatológicas. Então, exaltando essa fala, acho muito importante isso. E aí, 2 perguntas, uma para o Franco e uma para o Rodrigo. A para o Franco quando ele chegou para avaliar a corrida, tinha alguma cara de corrida estereotipada no sentido da doença, alguma característica que você fala, isso daqui é um pouco da doença ou não? Até para a gente entender o quanto que era modificável aquilo, né? E a pergunta para o Rodrigo, para depois, acho que até uma coisa que o Fábio comentou. Você consegue, hoje você está num momento bom, assim, né? Já de anos bons, né?
mas você conseguia identificar facilmente o que era uma queixa da doença, que você fala, isso daqui é de alguma coisa de medicação que precisa ajustar, ou não, isso aqui foi uma sobrecarga específica? Era claro isso de identificar para você, assim? Bom, eu começo? No começo, acho que, apesar das limitações da doença, tinha muito do clássico do corredor, os erros primários ali que todo mundo comete. Então, a gente teve muita coisa para melhorar que era modificável mesmo. Vamos adivinhar. Overstride, baixa cadência. Baixa cadência, afundando, e aí entra a característica principal quando tudo isso foi melhorando. Uma das principais limitações que o Rodrigo tem a ver com o posicionamento de cabeça e cervical, horizonte. E é uma coisa que a gente vai, para a grande maioria, dar aquela instrução de pêndulo e tudo mais, e nesse caso ele não vai ter a correção do posicionamento da cabeça. Então perde um pouco o campo visual. E foi uma coisa que a gente começou a ver uma sequência, acho que isso até é legal de falar, de sobrecargas, não chegava a ter lesão, mas várias contraturas de panturrilha. E aí, da onde que tá vindo isso? Aí pega pra ver, investiga, e um dia peguei ele correndo na USP, fica claro a retomada do horizonte às custas de um corpo todo estendido, ou seja, para quem tem alguma familiaridade com a corrida vai saber de onde isso vem com uma dorsiflexão ali do tornozelo, do joelho um pouquinho mais para frente e recuperando esse horizonte. Então, entendemos. E aí foi até uma negociação que a gente fez de quando que a gente vai decidir olhar para frente aí. Né? Tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo de olhada. A gente negociou. Você quer falar sobre isso? Não, igual nadar em águas abertas. Não, tem que ter ritmo, cara, porque é uma briga. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a correr também mais, ao parar o treino, eu sentia mais dor nos ombros e no pescoço do que embaixo. Porque é uma postura, você fica brigando, né? Eu fico olhando para o chão o tempo todo e eu tento buscar alguma coisa intermediária que me dê segurança, que me dê conforto, se eu consigo com facilidade. Mas eu perco aquela visão global, assim, né? É o que o Fábio falou, tá tudo aí. E isso entrava eu, porque a cervical dele, como é um dos pontos que sempre preocupava a gente se guiava muito na terapêutica medicamentosa com o processo inflamatório do pescoço dele. Que é o nosso ponto de... Que era um ponto não só para o exercício, para a corrida, né, que limita a rotação e o horizonte que tira, mas até para o trabalho dele mesmo. E isso então, é comum, assim, você se baliza geralmente por uma área que o paciente tem mais queixa, como um termômetro para terapia medicamentosa. No caso dele era o que tinha mais, era a única área que tinha queixa. Foi a única área que teve uma inflamação mais forte, assim, né, Fábio? Que se mantém que eu tenho um pouco, pequenas sequelas. Pequena sequela. E quando começou isso, Rodrigo? Essas sequelas no pescoço? Desde o começo, né? Desde o começo. Eu acho que houve uma progressão, Carlos, né? Do diagnóstico houve uma progressão, quando a gente nem sequer fazia nada, na verdade. De modo que quando eu comecei com o biológico, que já foi um bom tempo depois, eu já tinha. Responder a pergunta do Rafael. Acho que cabe, talvez caiba. Como se faz para diferenciar se é o sintoma da doença ou um sintoma de sobrecarga? Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim isso é muito claro, sabe por quê? Eu sempre fui bem tratado do ponto de vista medicamentoso. E não é, desculpa, Fábio, bati na sua mão. E não é porque o Fábio está aqui. Mas assim, eu sempre, graças a Deus, principalmente depois do imunobiológico, eu nunca fui um paciente chegar para o Fábio e falar: Fábio, estou com dor, eu estou acordando mal, né? Eu estou com limitado. Então, é fácil assim de perceber o que veio. Tem um conflito aqui que vocês conhecem bem, que é o conflito entre o treinamento físico e a corrida. Isso também rola. Então, sempre que eu peco um pouco mais na musculação, eu tenho dificuldade na corrida e eu me machuco mais. Então, eu sempre fico pedindo, né, para os meus treinadores: calma lá, porque eu tenho espondilite e eu quero correr. Quer dizer, às vezes você passa um pouco do ponto ali, sai de lá com muita dor, vai correr no dia seguinte, fica fácil perceber que não é algo relacionado com a doença, principalmente que eu tenho os pontos mais que eu já conheço. A minha espondilite, praticamente, o que eu noto mais hoje em dia, as minhas limitações estão relacionadas com cintura escapular e
e cervical. Então, E o que mais me implica também profissionalmente, Eu ia até que é a falar minha isso. cirurgia. Então, assim, o Franco sabe disso, e eu sei disso, e o Fábio sabe disso. Quer dizer, quanto mais intensidade cirúrgica também, mais eu sinto limitação. Porque mais enrijece, mais dificulta, mas essa é a minha vida. Eu quero mais ter esse tipo de limitação, porque eu quero operar, que é o que... Enfim... Mas há uma competição. Sim. Então, E é um quanto contexto... mais opera, mais dor, mais limitação, aí a corrida fica pior também, porque dói mais, enfim. E é um contexto funcional que você tem como atividade de trabalho que chama um pouco mais essa postura que favorece o curso da doença. Totalmente viciosa. Né? Então, esse é um problema. É parado, então é um cabo de guerra, um pouco né? curvado, pescoço para baixo, como você falou, foco muito estreitinho. O Franco me deu umas dicas e eu faço isso. Eu, mesmo que não suba, eu peço um estradinho e fico tentando trocar os pés, porque eu começava a ter dor no joelho, na parte posterior, porque ele fica hiperestendido, operado. Então, meu joelho direito, minha perna direita sempre mais fadigada, porque fica em cima dela. E aí fui mudando essas posturas. E só para retomar, a questão do ritmo de olhar para frente, a gente esqueceu de falar isso. Então, assim, eu desencanei de querer olhar para frente, né? Claro, não adianta querer olhar para frente. Para correr uma maratona, 42 km, não dá para olhar para frente. Deixa eu pensar numa solução de professor Pardal. Um óculos adaptado com um espelhinho que aponte para frente, sabe? Inclusive tem isso, o Wagner usa para leitura. Vai continuar com a cabeça para baixo. Com a cabeça para baixo, olha para frente. Não, mas o que a gente treinou foi uma técnica de varredura com o olhar. Então, a gente fez isso um tempo, respeitando o campo visual que não atrapalha. E quando precisa de alguma coisa mais ampla, deixa vir a correção lá por baixo, só que não sustenta isso. Não é só meio isso. que um gesto esportivo até da natação, né? Que é a hora que você vai escolher para respirar, para olhar, é na hora da corrida que ele vai fazer. E não só para isso, mas para curtir, né? Porque afinal de contas, uma boa parte de uma prova é você olhar ver onde você está, enxergar as pessoas, tocar ano um que vem olho. ele vai fazer a maratona de Paris, tem que ver se Imagina, né? Então é isso, então tem que ter um ritmo. A gente olha, depois volta, olha, depois volta. Assim vai, as coisas Mas só melhoraram. respondendo a pergunta sobre a diferença do que é inflamatório do que é de sobrecarga, para o Rodrigo fica mais fácil porque ele tem uma percepção corporal super boa, isso por conta, né, de todo o conhecimento e do exercício físico, mas tem paciente que a gente não consegue, o próprio paciente não consegue descrever isso. E a gente vê que tem uma sobreposição de atividade inflamatória com atividade de use. E aí a gente tem que adaptar as duas coisas. Tem que fazer, né, o ajuste da medicação e o ajuste do exercício também. Então isso que é importante a gente saber. Então e outra coisa que eu falo para meus colegas, eu digo assim, você não dá para você ensinar a cozinhar se você nunca foi para a cozinha. Tá? Então é importante que nós, profissionais de saúde, também façamos exercício físico. Porque, inclusive, tem estudos que mostram que pacientes que têm cinesiofobia, né, ou seja, medo de se movimentar porque acham que vai doer, muitas vezes é por crença ruim do paciente e crença do profissional também. Então, essa divulgação de conhecimento da importância do exercício, de que não vai doer, de que é benéfico, tem que partir da gente também, e profissional de saúde. E tem estudos da medicina do estilo de vida que também mostram, né, que o médico que pratica atividade física tem mais chance de prescrever ou de sugerir para o paciente. E o paciente tem mais chance de aderir. Com o médico como exemplo, né? Concordo plenamente. Eu sinto isso na prática, e, apesar de ser otorrino cabeça e pescoço, não é um paciente que entra no consultório que a gente não fala sobre prevenção de saúde, enfim, promoção de saúde, me desculpe. E é legal você falar de atividade física quando você pratica, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que é pontual. Esse medicamento tem algum tipo de efeito colateral? E se tem, o exercício ajuda nisso também? Na verdade, tem efeitos colaterais. O efeito principal dos imunobiológicos é o risco de infecção, né? Então, os pacientes têm um pouco mais de infecção do que as pessoas que não utilizam o biológico, principalmente infecção respiratória, mas não é nada tão absurdo, uma porcentagem, né, muito pequena dos pacientes que apresentam isso.
e geralmente é nos primeiros 6 meses de uso que tem mais efeito. Pode ter algum efeito durante a infusão, que também é durante esses 6 meses iniciais de tratamento, mas fora isso, é claro que tem algumas classes de pacientes que a gente não usa, né, terapia biológica, então paciente que tem histórico de câncer recente, alguma doença infecciosa crônica, tipo paciente que teve tuberculose, então a gente fica com ter mais cuidado, não que seja precisa fazer teste, isso, tem várias, o screening que a gente faz, mas no geral, assim, é um medicamento seguro, é um medicamento seguro e eficaz, mas claro, desde que você tenha um paciente, né, avaliado antes. Não sei se a cardíaca, a gente não usa esse tipo de biológico, a gente vai preferir um outro tipo de medicação, não é você usar um paracetamol, chegar uma dipirona. Então tem série de critérios para a gente indicar o tratamento, tem que fazer o acompanhamento. O exercício, na verdade, ele é um plus, né? Ele é um adicional aos benefícios do medicamento, né? E a gente sabe que indiretamente o paciente que tem um IMC controlado, que não tem obesidade, ele vai responder melhor ao tratamento. Ele tem uma eficácia melhor do tratamento do que aqueles que têm um peso a mais. Então, indiretamente, o exercício age nesse sentido. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida também, que a história do Rodrigo traz muito essa percepção. Que o medicamento abriu meio que uma janela de oportunidade, né? E depois o exercício veio e fez o diferencial, mas que talvez sem essa janela o exercício ia ter uma dificuldade de... Não ia rolar. Não ia rolar, né? É meio essa impressão que deixa. Sim, é isso mesmo? Sim, sim, é isso, né? Porque o medicamento, na maioria das vezes, ele atua super bem, mas ele não é tão fantástico para todos os pacientes. Tem paciente que falha o tratamento, a gente tem que trocar. Então, em torno de uns 20% dos pacientes eles não respondem, então a gente tem que ficar trocando de medicamento. E aí, claro que abre essa oportunidade do paciente ficar sem dor e evoluir. E aí a gente sabe que os outros aspectos do tratamento, já tem estudo que compara paciente só com biológico e paciente que faz biológico e exercício físico, que quem faz exercício físico adicional melhora muito de mobilidade, atividade de doença. Então isso já é comprovado que mesmo sendo terapias super modernas, eficazes, você vai ter espaço sempre para exercício físico, porque tem coisas que o remédio não alcança, entendeu? Por exemplo, trabalhar mobilidade, trabalhar capacidade funcional, como o exercício físico faz. Eu acho que o Rodrigo podia contar o que ele ganhou com o exercício, né? Rapaz, eu estava aqui vendo isso agora. Se você me permitir, eu queria colocar 3 pontos. Até são pontos importantes, porque eu acho que eles são bem claros, né, no que cada coisa faz. Então, a minha primeira avaliação séria, vamos dizer assim, né, com padrão ouro, foi em 2001. Eu tinha 32 anos. Minha filha tinha acabado de nascer, minha primeira filha, a Gabi. E aí eu tinha 25% de gordura corporal, um VO2 máximo de 30. Eu tinha 75 quilos. Já depois de fazer pilates e musculação por algum tempo, eu tenho uma composição corporal pesando 26% de gordura corporal, praticamente a mesma, mas o VO2 tinha subido para 46%. Então aqui só com musculação. E no dia a dia você lembra o que você sentiu de benefício? Estava mais fácil subir uma escada? Não, isso, não vou nem... Isso é muito, muito, assim... Essa troca, de novo, de massa gorda para massa magra, que seja, né? Tem a composição aqui, enfim, ela é fantástica, né? Desculpa, mas... E aí, disposição no trabalho, depois de começar a correr... Não, estabilidade na cirurgia. Isso é legal. Aí, depois de começar a correr, agora mais próximo, e também, diga-se de passagem, a gente não está falando aqui, mas quando eu comecei a correr, depois de um tempo, foi claro perceber que eu precisava de um nutricionista. E aí eu vou realçar que a participação do nutricionista aqui foi reveladora, porque meses depois que eu fui
ter a orientação nutricional e seguir, porque eu sigo na cartilha, como vocês sabem, eu sigo a coisa, meu peso foi para 67, eu perdi 5 quilos de massa gorda, sem perder massa magra, zero de perder massa magra. O meu composição, a minha gordura caiu para 16%, e eu ganhei massa óssea na densitometria. Que é um milagre, né? Isso, composição corporal feito no DEXA. Isso, eu não estou falando, eu estou falando do padrão Não ouro. era bioimpedância. Não. E meu VO2 passou de 50, foi para 51 nesse aqui, e no desse ano ainda tinha chegado a 54%. Quer dizer, eu saí de um VO2 de 30 para um VO2 de 54. Aí correndo. Porque aí eu estava conversando com o Franco antes disso. Lembra? A espondilite tem uma questão de limitação de caixa torácica. Então a corrida nesse aspecto, nossa, joga lá para cima. Eu ganhei caixa torácica de 30 para 54, meu amigo. Né? Não que quando ele começou a correr, que ele começou a gostar, aí ele começou a sentir, mas quando ia para consulta de controle, estou com um certo desconforto, acho que no quadril, joelho. O que você está fazendo? Eu estou correndo 3, 4 vezes por semana. Eu disse, e o treino de força? Eu vou umas 2 vezes. Eu digo, não. Lembra? É verdade. Eu disse, não. Se você quer correr tudo isso, você vai ter que treinar força, você vai ter que fazer um trabalho de endurance com uma frequência maior e direcionado para isso. Foi aí que também deu uma outra, né, virada, porque ele começou a correr, gostou, começou a correr na rua, só que eu digo, vamos equilibrar as coisas. Vamos equilibrar as coisas. Não, porque correr dói, né, gente? Vamos combinar que correr dói. Todo mundo sabe que correr dói. Entendeu? Se bobear, vai doer mesmo, né? E aí depois, porque ele já voltou assim, já não usa mais sapato de couro, né? Ele só usa tênis, né? Agora é só tênis. Pra tudo. Foi outra coisa que ele ganhou, porque ele não usa mais sapato pesado, só usa tênis. E que eu acho ótimo. Só tênis, é verdade. Cara, foi mágico, foi muito bom. E teve a medalha sem nenhuma lesão. Né? Não teve nenhuma lesão. Então, e a sensação de passar a linha de chegada? Cara, eu ia dizer isso assim, porque primeiro, enfim, é que eu estou dizendo, participar aqui é muito legal porque você pensa nas coisas e eu tenho que agradecer muito, inclusive a vocês, né? Enfim, deixo isso público para o meu médico, para o meu fisioterapeuta, para os meus, né, colegas, porque passar pelo processo e não ter lesões, vamos lá, gente, poucos. Não é simples, Então, assim, tive uma coisa em outra, né? Normal, né? Tive uma coisa em outra, vai, Franco? Sim. Tive uma dor na panturrilha que ele teve que me ajudar, mas não foi nada assim. Numa condição normal já seria difícil, né? Não nem um entorse de tornozelo, né? Não, foi muito mais tranquilo, graças a Deus. Foi bem tranquilo mesmo. Só que você foi pego de surpresa por outra coisa na maratona, né? Então, rapaz, a maratona foi linda, o preparo foi muito legal, foi super jóia. Correr a maratona é uma experiência, assim, né? Enfim, cada um tem uma, mas eu tive a minha certamente. Já não corri isso com 20 anos, fui correr com 54, então é outra fase da vida, é outro momento, outra pegada, outros desafios, a espondilite. Até chegar perto da maratona eu tinha dúvida se eu ia fazer ou não, quer dizer, não dúvida, eu sempre soube o que eu ia fazer, mas sempre assim, o dia que eu fizer o treino de 30 e pouco, se eu me machucar eu não faço, sabe assim, sempre com essa cabeça, né? Eu não estou ali, não pago conta para ninguém nesse aspecto, não devo nada para ninguém, se der deu, se não der não deu. Então a coisa foi bem, mas durante a prova eu fui bem. Vou contar para vocês um pouco da prova. A prova foi assim, Chicago é famosa por não funcionar os GPS, né? Tem outras provas também, mas lá basicamente isso. E eu tinha um norte dado pelo meu treinador, muito específico, muito certinho, começa com tanto, reduz no final, faz isso, faz aquilo. Eu falei, mas sem GPS eu não consigo fazer isso, não vai ter jeito. E mais ou menos o tempo final era fazer uma maratona em 3:45. Era um tempo bem ambicioso para mim. Mas eu confio no meu técnico, se ele falou, ia dar certo. Então o que eu fiz? Eu dei um de malandrão. Eu cheguei lá e entrei no cara do 3:45, entendeu? Só que aí o cara do 3:45 faz uma prova reta, né? Ele não sobe, ele não desce, ele não para, ele não faz ciclo, é constante. Eu consegui acompanhar esse cara até os 30 e pouco. 30 e poucos, desculpa. Quando eu 30 e poucos, eu falei, puta, tá demais, acho que eu vou deixar ele ir, para mim não tem problema, já cheguei até aqui,
vou reduzir que eu vou acabar minha prova num tempo bom ainda. Mas vou deixar ele ir para frente. Aí foi para frente. Aí me lembro, com 35 eu encontrei o pessoal da assessoria, da MPR, que me trataram super bem e tal. Eu já falei, ó, tá ruim aqui, o bicho tá pegando, mas vamos lá. Pegar para todo mundo, né? O famoso dor é dor, todo mundo vai ter. Mas um pouco para frente disso, eu não me lembro exatamente quando, mas já perto dos 40, eu tive câimbra, cara. Tive câimbra na coxa direita e logo na sequência na coxa esquerda. O que me obrigou a parar mesmo, fazer massagem, andar, continuar, aquela história que vocês conhecem. E eu achei que minha prova tivesse ido por breve, sabe assim? Nossa, acabou, agora não vai dar mais, não vou fazer a prova abaixo dos 4, que eu queria fazer abaixo de 4, aquela história. E depois de andar um pouco, eu encontrei com o Murilo, o marido da Flávia, que trabalha comigo, meu amigo, com os filhos, e impressionante isso, como é uma bomba de adrenalina, né? Eu estava num momento mal na prova, assim, uns 40 quilômetros já, andando, sabe? Aí encontro o cara fala assim, vai Rodrigo, vai lá, tio. Tio, eu falo, nossa senhora, vou correr, né? Vou dar um jeito de correr, não posso, é vergonhoso eu ficar andando aqui. Então, na linha de eu chegar. achei o máximo, aquilo dá um impressionante, as pessoas falam, mas é verdade, vem um treco assim, aquela câmera fica melhor, eu comecei a correr um pouco, mas eu falei, não vai dar tempo. E aí eu escutei um cara falando, falta meia milha, eu olhava pro relógio e falava, nossa, mas meia milha, ainda vou acabar a prova abaixo dos 4, sabe assim? Foi muito engraçado isso. Aí eu consegui correr um pouco mais, ainda deu, acabei 3,58. Foi legal, fiquei feliz de ter feito a prova, gente. Não pelo tempo em si, vocês sabem disso, é legal ter feito isso assim, mas pelo significado todo, foi muito legal, cara, foi muito jóia. Muito bom. É. A emoção na hora de cruzar a linha, chorou? Não, eu choro, eu só não estou chorando aqui porque eu estou bebendo um pouco de cerveja, senão eu já estava emocionado, eu choro por qualquer coisa. Eu já estava chorando no quilômetro 15. Muito bom. Não, é muito legal. E se a gente como médico assim fica super, né, é uma satisfação muito grande, né, de ver o resultado de tudo isso 10 anos depois, do paciente com 54 anos. Não, primeiro com um VO2 de mais de 50, isso assim, né, olha, isso aqui é a melhor medalha que tem. Fiquei feliz, é que eu falo. Muito melhor aos 50 do que aos 30. Muito melhor. Nem me fala, é verdade. Muito melhor. E quem ficou um pouco, né, chateado foi a esposa dele, quando começou a ir mais pra academia, né, fazer coisas que ele não fazia. Ele pegou a moto pra fazer um passeio o cara de é meu moto. amigo, ele conhece todo mundo. E ela me dizia, o que você tá fazendo com ele? Você tirou ele da fisioterapia pra fazer exercício e agora o cara tá... Tá voando, o cara tá voando agora. Voando baixo. O cara tá voando. Então é muito legal, mas que fique assim, uma lição que, claro, todo mundo pode, tem condições, né? Mas como o Rodrigo fez tudo bem feito, bem assessorado, não só medicamente, mas por vocês, fisioterapia, treinadores e nutricionistas, se não machuca mesmo. Né? Então, como o exercício é bom, como é recompensador, né? Como é satisfatório ver não só para a pessoa que faz, mas para quem está ajudando esse paciente, mas que tem que ser casos e casos, é individual, é individualizado, né? Então, assim, acho que o Rodrigo já era preparado para ser maratonista, entendeu? Era preparado. Só eu que não sabia. Ele tem isso, ele não sabia e descobriu isso aos 54 anos. E a gente deu esse empurrão, né? Mas nem todo mundo vai ter, até porque também tem um aspecto da doença que é importante lembrar, né? Que a gente tem ainda essa controvérsia de que o exercício, por ser de impacto e repetitivo, ele pode piorar a doença não só da inflamação, mas também de formação a neoformação óssea, que a gente chama. E isso tem que ser acompanhado também, né? Então tem que ir no médico também, fazer né? E o Rodrigo sempre fez isso para a gente poder acompanhar e chegar sem lesão, com a doença controlada. E tem mais um detalhe importante, que nos 3 últimos anos, a gente está reduzindo a dose dele de tratamento, né, do biológico. Então ele não toma mais anti-inflamatório, a gente reduziu de 300 miligramas a cada 8 semanas, a gente passou para cada 12 semanas, isso faz 2 anos e pouco, e agora a gente vai reduzir a dose do remédio, já numa tentativa de tirar
porque ele está em remissão da doença. Ele quer tirar, né? Eu não quero tirar. Então, Ele quer tirar. Eu fico com medo de ficar sem. Ué, lógico. Daqui a pouco dá alguma coisa, eu tenho que voltar, né? Eu prefiro ficar com ele. Porque é uma das coisas que eu falo para vocês, o remédio não é para sempre, o objetivo da gente é te tratar, tirar da atividade da doença, ela vai remitir e a gente quer que você tenha a vida mais normal possível, que vá fazer independente, mas com certeza o exercício foi fundamental. Eu não consigo nem me ver sem remédio. Não, cara, é animal o que você acabou de falar, porque bate com o que eu tava querendo falar, que eu tenho mais um relato do que qualquer coisa, mas eu corri junto com o Rodrigão o Igaratá 23K. Corremos, é verdade. Cara, correu lado a lado Pirambeira, assim, coisa que... Não, duríssima. E aí, tipo, eu como amigo ali, corredor, né? Não, eu tava pós-Covid, lembra? Isso que eu ia falar, cara. Eu tava pós-Covid. Você tinha saído Tinha saído uns 10 dias do isolamento. Pós-Covid. Não, tinha saído 2 isolamento uma semana. Uma semana. E você mal tinha treinado. Não, né? tava sem treinar por causa disso. E entregou 23K e eu do lado eu falando, filho da puta, que orgulho, assim, né? Então é aquele negócio que serve pra gente também como uma ferramenta de ensino e fala, cara, é aquele negócio que olha o cara aqui do meu lado, tá brocando e eu vou estremecer, vamos lá, um ajudando o outro. Foi animal, foi uma das experiências mais legais que eu tenho na corrida. Pra mim, fantástico. Não, eu ia falar que é fantástico correr do lado desses caras. Imagina, correr com o Rafa, correr com esses caras. É legal demais. Só não pode chamar de tio. Você não pode chamar de tio, pelo amor de Deus. Não, mas aqui ninguém me chama de tio, graças a Deus. Mas só puxando a sardinha pro nosso lado, se existe um receio em relação ao impacto, uma boa mecânica de corrida consegue reduzir muito o impacto. Então, melhorar a cadência, melhorar a absorção. Então, tudo isso vai permitir fazer um exercício com mais segurança. Meu amigo, é o que eu estou dizendo. Não fosse essa supervisão toda, não teria rolado. Sério, eu tenho experiência porque machuca. Fazendo tudo direitinho já é difícil porque machuca. É demais. Rodrigão, curiosidade aqui que a gente não falou. Vou sair do mundo da corrida e a motoca, cara. Porque como faz pra andar de moto né? É engraçado, né? Por que um cara com espondilite, com um problema desse, gosta de andar de moto? Eu fiz equitação, dava cavalo, saltava, você imagina? É coisa de louco mesmo, né? Cara, essas coisas são da alma, né? Enfim, é muito bom. Você fez aquela postura de moto é muito legal. Com o corpo lá pra trás. Sabe o que é mais interessante? É isso. Tem que ser uma moto em pé mesmo, né? Não dá. Ele estava dizendo de andar de bike. Eu não consigo andar de bike, gente. Sim. Só numa bike como a sua, assim, Franco. Alta, vertical, a moto também. Se for uma coisa baixa, o pescoço não sobe. Eu fico olhando para a roda da moto. Eu caio em 2 minutos, bato na parede. Não pode. Que mais uma vez é aquela adaptação à individualidade do treino, né? Você não vai mandar um paciente desse. E outra coisa, até mesmo natação, né? Tem gente que vai fazer natação. Por exemplo, o paciente com espondilite, ele já tem uma musculatura anterior, né, mais encurtada por conta dessa tendência a você fazer uma hipercifose, né? Então aí o cara vai fazer só nado crawl, então ele começa a ter essa postura mais ainda viciosa. Então a gente tem que estar atento, então a gente vai nadar, mas você vai ter que fazer costas também, tem que ver ombro, como não tem mobilização de cabeça, você consegue fazer nado costas, adaptar o treino de fortalecimento também para você chegar num resultado bom. Então, é engraçado falar sobre isso porque quando eu voltei depois daquela crise principal que eu comecei a me reabilitar, eu tentei voltar para a piscina, porque eu tinha memória da natação, eu nadei muito tempo na minha vida. E ficou chatésimo, porque eu não conseguia mais virar o pescoço para os lados para respirar direito, eu tinha que levantar a rotação do corpo inteiro. Começou a ficar uma coisa chata, assim, e nadar, mas sem nadar crawl, né? Desculpa, não. Então, foi logo eu falei, não, isso aqui não vai dar mais, eu vou ter que parar com isso aqui, entendeu? E quando a gente vai procurar também evidência, né, a água é super benéfica, as pessoas acham que é superior ao exercício em solo, mas todos os estudos e todas as doenças da gente, não só a espondiloartrite, mas mostram que a água e solo são similares nos efeitos benéficos fazendo direito, entendeu? Então,
Porque o paciente não gosta de fazer água, não vai fazer, ele vai fazer exercício no solo, vai fazer um exercício que ele goste, que tenha prazer com aquele exercício. Né? Porque antigamente era assim, vai fazer natação, E o cara detestava a Quando piscina. você ia, Ninguém vai aderir. eu detestava a detestava piscina. a piscina, não gosto de água. Sem contar que tem que ter toda uma logística, você tem que pagar uma piscina, você tem que ter roupa, você tem que trocar de roupa, então tem toda uma logística aí que não... Que vira barreira, né? Que vira barreira. E aí quando você vai procurar também evidência científica de natação e espondiloartrite, Não tem rola. 2 estudos mostrando que é igual você fazer exercício solo. Então a gente vai fazer o que a gente gosta, o que te dá prazer, o que te, entendeu? E desde que faça bem feito e bem supervisionado. Né? Animal. Muito bom. Fechamos. Pô, bom demais. Rodrigão, muito obrigado pelo aceite do convite, pela presença. Eu que Fábio, agradeço. muito obrigado também. Bom demais o papo. Obrigado pelo papo. Pô. Espero que quem tiver mais dúvidas, a gente depois responde. Dá um jeito. É só mandar. A gente volta a conversar sempre que precisar. Fácil. E dá pro Fábio voltar a falar sobre outras condições reumatológicas também. Com certeza. Ah, tem várias O outras convite tá doenças. feito aí. Obrigado pelo convite. Boa. Obrigado. Estamos abertos. Valeu, gente. Brindezinho. Obrigado, gente. Boa Obrigado noite. mesmo por poder Boa. dividir isso. Para mim foi excelente rever a minha história, é demais. Ver de fora é muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente, por tornar isso público também, né? Porque não tá parando nem só nessa mesa. Mais gente Bom vai poder demais. ouvir e se beneficiar desse relato todo, cara. Bom demais. É muito isso. bom. Obrigado. É isso, galera. Obrigado para quem acompanhou aí até agora. Valeu, até o próximo episódio. Valeu.